Boa tarde, meus amores. Hoje nós temos português e história. Esse vídeo agora vai ser só de português, tá? Depois do recreio a tia coloca o de história, combinado? Então vamos lá, vamos falar sobre sinais de pontuação. O que é isso? São os pontos que a gente tem que colocar no final das frases. Para quê? Para que elas façam algum sentido. Quando a gente conversa, né, a gente sabe que se a pessoa está falando alegre, feliz, se está falando triste, se está fazendo uma pergunta. Numa conversa é mais fácil a gente conseguir entender. E quando vem num texto? E se o texto não tivesse esses pontos, esses amigos? Como nós conseguiríamos entender o que o autor quer nos contar, né? Quer nos dizer? Então fica muito mais difícil. Então por isso existem esses pontos e eles têm que ser respeitados, tá? Vamos começar pelo ponto de interrogação. Interrogação eu já lembro o quê? De uma pergunta. Interrogar, perguntar. Por exemplo, você está feliz? É uma pergunta, tá? Outra pergunta, que dia é hoje? No finalzinho da frase tem aquele ponto de interrogação, porque eu estou perguntando. Vamos lá, vamos falar uma outra frase. Quando tudo isso vai acabar? Né? Tem uma outra frase. No final da frase tem sempre esse ponto de interrogação, quando eu quiser fazer uma pergunta. Tá certo? Então vamos fazer aqui agora uma pergunta. Mais uma, só que a gente vai escrever no quadro. Que dia é hoje? Ó, ponto de interrogação, tá vendo? Que dia é hoje? Ponto de interrogação, olha aqui o ponto. Tá? Então, quando eu quiser fazer uma pergunta, é o ponto de interrogação. Certinho? E se eu quiser expressar uma emoção, qual ponto eu uso? O de exclamação. Vou dar um exemplo. Eu falei assim pra vocês, ó, boa tarde, meus amores. No final dessa frase, tem que ter um ponto de exclamação, porque eu estou exclamando. Tá? Eu não estou fazendo uma pergunta. Porque se eu fizer uma pergunta, é o ponto de interrogação. Agora eu estou exclamando. Outra frase. Que dia lindo! Gostaram? Agora uma frase triste. Eu quero demonstrar tristeza. Que saudade. Viram a diferença? O ponto de exclamação eu emito sentimentos. Tá? Eu entono sentimentos. Né? Eu mostro sentimentos. Então por isso a gente usa o ponto de exclamação. Vou falar uma outra frase para a gente escrever aqui. Vamos pensar em uma outra frase. Que bela data. Vamos colocar essa? Que bela data. Aqui, ó. Que bela data. Que bela data. Tá? Ponto de exclamação. E quando eu tiver um assunto que ele não terminou, eu coloco reticências, que são os 3 pontinhos. Tá? A tia já até falou sobre isso em aula. 3 pontinhos, por exemplo, vou à feira comprar banana. E amanhã eu devo ir 3 pontinhos. Ou amanhã eu vou a Madureira, 3 pontinhos. Mentira, não vou, não posso, né? Que a gente tem que se resguardar, concorda? Então vamos falar outra frase, que essa não foi boa. Uma outra frase. Amanhã vou fazer pudim, 3 pontinhos. Quer dizer o quê? Que eu vou fazer pudim, mas tem mais coisas, vou fazer mais coisas. Concordam comigo? Então, amanhã eu vou fazer pudim e mais coisas. Pode ser o quê? Pode ser pudim, bolo, pavê. Mas eu só quis falar pudim, porque o restante deixa para sua imaginação. Tá? Então isso quer dizer o quê? Que a história não acabou. Então eu uso a reticências. Certo? Vamos escrever uma frase aqui com reticências? Pode ser até uma citação do livro. Alguma parte do livro que eu queira colocar. Né? E aí eu tenho que usar reticências para você saber que antes teve alguma história. Aí eu uso reticências antes da frase. Ou no final da frase. Por quê? Porque eu sei que tem mais história. Tá? Então eu vou colocar aqui uma para vocês. Um belo dia,
belo dia, tá? Já sei que tem mais história aí. Combinado? Tá. Agora eu vou falar dos 2 pontos. Nós também já falamos sobre isso, tá? Foi bem rapidinho, mas nós falamos. 2 pontos. É quando alguém vai falar alguma coisa. Por exemplo, João disse. 2 pontos. Certo? Disse ele. 2 pontos. Por quê? Porque vai vir uma outra história. Alguém vai falar alguma coisa. Certo? Ou, se eu quiser também dar alguns exemplos, eu também uso 2 pontos, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma frase bem bonita aqui para esse. Qual frase a gente pode falar? Fazer. Pensa pra tia, fala aí. Pensa bonitinho e fala pra tia. Qual? Vamos ver. Vou pensar aqui, tá? Laura disse. Então, eu vou pegar a caneta verde. Aqui, ó. Laura disse. 2 pontos, tá? Porque a Laura disse. 2 pontos. Já sei que alguém vai falar alguma coisa. E esse alguém aqui é quem? A Laura. Certinho? E agora o travessão. Travessão é quando alguém está falando, né? Quando o personagem da história vai falar. Ou seja, você não ouve a voz do personagem, mas você imagina como seja, né? E aí você já sabe que tem que ter o travessão. Toda vez que tiver o travessão é porque alguém está falando. Combinado? Então assim, ó, Laura disse. Vou continuar essa historinha aqui, tá? Laura disse. Travessão. Laura disse, quero estudar mais. Tá? Ela falou alguma coisa. E aí vem o travessão. Eu tenho o ponto final. O ponto final é quando termina a história. Esse ponto final ele pode ser uma afirmação, tá? Aqui, ó, quero estudar mais. Isso aqui é um ponto final. Isso quer dizer o quê? Que afirmou, ela quer estudar mais. Ou pode ser uma negação, uma frase negativa. Não vou sair. Não vou sair. Ponto final. Tá? É uma frase negativa. E uma frase afirmativa, quero estudar mais. Tá bom? Então, o ponto final é o ponto que a gente mais usa. Tá? Porque esse daqui, ele finaliza a frase e te afirma ou nega alguma coisa. Combinado? E eu tenho a vírgula. A vírgula é para dar um tempinho para eu respirar. Por exemplo. Não, gente, a tia não botou uma frase ponto final. Vamos botar uma aqui? Uma frase ponto final. Tudo vai passar. Pronto, tá? Do ponto final. E agora a vírgula. A vírgula, eu vou respirar para falar. Por exemplo, eu gosto de banana, maçã, pera e abacaxi. Eu gosto de mais coisas, tá? É só uma frase. Então, eu gosto de banana, maçã, pera e abacaxi. Viu como eu parei para falar? Porque senão fica muito rápido, eu não vou entender, você não vai me entender. Por exemplo, ó, sem vírgula nenhuma. Eu gosto de banana, pera, maçã e abacaxi. Viu como fica cansativo? Agora, se eu respirar, eu gosto de banana, pera, maçã e abacaxi. Não ficou melhor? Então, nesse momento é o que eu uso a vírgula, que é para dar uma pausa, para eu respirar, para você entender o que eu estou querendo dizer, tá? Então, eu vou colocar essa frase aqui. Eu gosto de banana, maçã, pera e abacaxi. Tá? E aqui eu coloco as minhas vírgulas, ó. Eu gosto de banana, maçã, pera e abacaxi. Tá? E abacaxi. Não pode esquecer de colocar vírgula, porque senão fica cansativo. E eu sempre, ó, aqui ó, meu ponto final, porque eu acabei a frase. Tá?
Então, sinais de pontuação é o que a gente precisa para dar sentido ao nosso texto, tá? Para que você entenda o que está escrito. Porque senão fica muito corrido e aí você não sabe se é uma pergunta, você não sabe se é uma exclamação, tá? Você não sabe se alguém vai falar, se não vai. Isso aqui organiza muito o nosso texto. Eles são nossos amigos, tá? E com eles a gente pode contar. Só não pode esquecer. Toda vez que tiver o ponto, a gente tem que respeitar, tá? Se for a interrogação, eu vou fazer uma pergunta. Se for uma exclamação, um sentimento, né? A gente coloca o sentimento. Reticências é quando ainda não acabou a história, ou quando ainda tem mais história, né? Tem histórias antes, vou contar aqui, mas tem coisas antes, aí também tem reticências, tá? 2 pontos. Laura disse, 2 pontos. Eu comprei, 2 pontos, pode ser também, tá? Travessão. Quero estudar muito, quero estudar mais. Travessão é porque alguém está falando. Muito bem. Ponto final. Tudo vai passar. Eu afirmei. Pode ser uma afirmativa ou negativa. E vírgula, eu gosto de banana, maçã, pera e abacaxi. Tá bom? Então, olha só, isso aqui é o que a gente tem que guardar na nossa cabecinha. Combinado? Para que os textos fiquem bem elaborados e todos entendam o que você vai escrever. E você entenda também o que está lendo. Tá bom? Então agora a gente vai fazer o caderno. Vou passar aqui para vocês. E depois do caderno tem o livro, página 97 até a 102. A 103 nós faremos juntos. Tá bom? A 103 faremos juntos. Vou passar a atividade aqui do quadro, tá? E depois a gente vai para a página 103 para vocês fazerem comigo. Até já! Lindos, página 103, tá? Ó, essa aqui. Tá bom? Vamos lá. O professor vai reler 2 parágrafos da história. Toda vez que eu disser assim, ó, faça um traço onde o professor parar. Toda vez que for falar que eu parar, você tem que fazer o traço, tá? O traço é isso aqui, ó. Tá? Toda vez que eu parar, eu vou dar uma olhadinha. Quando eu parar, você faz o traço. Tem que acompanhar o texto, tá? E quando eu te pedir assim, ó, grife, que aqui tá no livro, tá assim, ó, grife o que o professor solicitar. Quando eu disser assim, grife, é uma linha embaixo da frase. Tá bom? Então vamos nós. Vamos começar aqui, ó. A pobre moça. Grifa pra mim, a pobre moça. Grifar. Muito bem. Então agora eu vou ler tudo. A pobre moça sentou-se num canto e por muito tempo ficou pensando no que fazer. Deu uma paradinha. Então aqui, ó. Tá o traço. Vai fazer o traço aí. Não tinha a menor ideia de como fiar palha em ouro e não via jeito de escapar da morte. Traço. O pavor tomou conta da jovem, que começou a chorar desesperadamente. Traço. De repente, a porta se abriu e entrou um anãozinho muito esquisito. Agora vamos para o próximo, tá? É a mesma coisa. Faça um traço onde o professor parar, tá? O traço. E grife o que o professor solicitar. Grifar. Passar a linha embaixo, tá? Como a gente já falou sublinhar, é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. De manhãzinha, quando o rei entrou no quarto, encontrou prontinho o que havia exigido. Traço, hein? Cumprindo sua palavra, casou-se com a... Vai grifar essa frase agora. Bela filha do moleiro. Você vai grifar bela filha do moleiro, ó, grifar. Que assim se tornou rainha. Traço. 1 ano depois, ela deu à luz, vai grifar agora, uma linda criança. Então, você vai grifar uma linda criança. E eu dei uma pausa, então você vai botar um traço no final, tá? Já nem se lembrava mais do, vai grifar agora, misterioso anãozinho.
Vai grifar misterioso ou nãozinho e no final você vai botar o traço. Combinado? Mas naquele mesmo dia, a porta se abriu repentinamente e ele entrou. Tá? Então, tudo que eu te pediu para grifar, faça. E o traço também, combinado? Agora tem uma questãozinha aqui, ó. Complete. Ó, fácil, fácil. Mole, mole, porque nós já estudamos isso hoje, não é verdade? Então, vamos lá. O ponto final serve para... Para que serve o ponto final? Quem sabe me dizer? Ponto final. Serve para... No final da frase. Sim. Para frases afirmativas e negativas. Tá bom? Então vamos escrever aqui no quadro para você colocar no seu livro bem bonito. Isso aqui é a página 103, tá, meu amor? Página 103. Pronto. Meus amores, qualquer dúvida é só chamar a tia, tá? Tô esperando vocês. Um beijo muito grande. Até já.